1 Samuel 17:45. Davi já sabia, está vendo a Bíblia, tá? Davi aqui ele já sabia já o que era quando ele lutava com Deus. E Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, Deus do Exército de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, quando a gente está com o Senhor, quando a gente está com... Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é... Se você tem algum problema, tipo de saúde, mas quando você está com o Senhor do teu lado, Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você vencer. E ele fez isso com Davi. Davi, apenas com uma pedrinha, ele pegou e jogou na fronte de Golias, que era 3 metros de altura, e caiu. Então foi direcionado pelo Deus vivo, irmão. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Qualquer coisa que a gente for fazer, sempre chamar a presença do Senhor Jesus, Pai. Em Filipenses 4:3, a palavra do Deus Altíssimo, ele fala isso. Posso todas as coisas em Cristo, que é Ele que me fortalece. Davi já tinha entendido isso no Antigo Testamento. E hoje também nós entendemos isso. Tudo que a gente for fazer é o Senhor Jesus que nos fortalece para qualquer guerra, irmão. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora vamos começar então aqui, né? Foto 02, descoberta do diagnóstico do Davi. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes nessa noite, né? Um dia de festa, um dia para celebrar a vida de Davi. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite, né? Nós somos poucas pessoas que hoje estamos aqui celebrando a vida, né? Nessa semana em que o mundo está celebrando aí o Halloween, né? Não sei se vocês sabem, mas a data do Halloween ela é a data que existe mais sacrifícios humanos do ano, né? É uma data que o satanismo celebra, né? É uma data mais importante para eles, é a data que eles, nos rituais satânicos, sacrificam mais pessoas todo ano. E nós estamos aqui hoje para celebrar a vida, né? Agradecer a Deus pela vida do Davi, pelo milagre, né? Então, eu vou iniciar aqui o testemunho falando de como a gente descobriu, né, o diagnóstico dele. Poderia ter sido detectado antes, né, bem antes, no início da gestação, mas somente na última ultrassom, com 36 semanas, quase bem perto dele nascer, que os médicos viram que o Davi tinha a metade do coração, né? Então, assim, foi um choque para a gente, porque a gestação foi tudo bem, estava tudo bem, e tão perto dele nascer, a gente recebeu essa notícia, né? Quando eu fui fazer a última ultrassom, né, o pessoal falou assim, ó, tem alguma coisa aqui que a gente não está conseguindo ver. E eu percebi que eram médicos, assim, bem novinhos, acho que eles estavam ainda estudando. Então, ele disse assim, vou encaminhar você para fazer outra ultrassom aqui no hospital do lado com outro médico. E a gente foi na mesma hora. Ele disse, vá agora lá que ele já está esperando. E ele falou, né, que ele tinha um problema no coração e que ele ia precisar fazer uma cirurgia quando nascesse. E não deu muito detalhe. Encaminhou a gente na semana seguinte para ir no hospital das crianças, né, num hospital especializado em criança com problema no coração, e nós fomos, né, na semana seguinte. Mas antes disso, quando a gente chegou em casa, né, a gente estava meio em choque, e naquela noite, Marcelo, eu estava dormindo e acordei com ele orando de madrugada, ele estava de joelho orando, e foi nessa noite que eu tive uma das experiências mais fortes com Deus nesse processo do Davi, né? Ele estava orando e eu acordei, né? Era madrugada, e eu também comecei a orar. Ele estava lá de joelho e eu fiquei deitado, né? Uma barrigão lá orando. E de repente me apareceu uma luz. Era Jesus. Era uma imagem de Jesus, só que era no formato de uma luz. E eu olhei assim e ele falou assim para mim: receba a graça.
E eu pensei que eu estava sonhando. E eu estiquei a mão assim, e ele falou assim, receba a graça. E fez assim na minha mão. E eu fiz assim com a mão, e derramou umas estrelas assim, caindo assim na minha mão. E desapareceu aquela luz. E eu pensei que eu estava dormindo, né? Achei que era um sonho. E eu fiquei com aquilo, não dormi mais. Fiquei a noite todinha com aquilo, não falei nada para a Marcela. Eu, meu Deus, eu não sei se eu estava sonhando, mas eu estava acordada. Então ficou assim, fiquei tão eufórica a noite inteira. O Senhor apareceu para mim, né, e me deu a graça. Então eu entendi o quê? Que o Senhor estava me dando a vitória, né? Então eu não falei nada, fiquei a noite toda, eu não consegui dormir, muito eufórica, né, com aquilo que eu tinha visto. E na manhã seguinte eu falei para a Marcela, né, o que tinha acontecido, né, dessa aparição que eu vi, né, a presença do Senhor naquela noite. E naquela mesma semana nós fomos para o hospital, né, passar por um especialista, e ele descreveu tudo, né, ele detalhou tudo, fez a ultrassom e falou, né, que ele tinha a metade do coração e ia precisar de 3 cirurgias, né. A primeira cirurgia seria quando ele nascesse, a segunda por volta de 3 meses e a última cirurgia com 4 anos de idade, né? Então, a gente estava orando tanto, com tanta fé, que assim, essa notícia poderia ter sido assim, abalada demais, mas a gente estava tão fortalecido em oração, que a gente tudo falou, veio um intérprete que explicou tudo, e a gente voltou para casa assim, digamos que não tão preocupado quanto se a gente não tivesse com o Senhor, né? Eu vou passar para a Marcela dar continuidade. Amém, amém. Amém, irmãos. Essa experiência foi tremenda, né? Porque quando a gente soube também, teve uma moça, que é a social work, que é a assistente social no Brasil, ela chegou e falou assim para mim, ó, você sabe que o teu filho nascendo aqui, você é autorizado a fazer aborto nesse caso, né? Ele só tem a metade do coração. Aí eu falei para ela assim, eu entendo do seu trabalho, mas se o Senhor me deu Davi dessa forma, ele vai nascer dessa forma, eu só peço para a senhora não me pedir mais isso, porque nós somos cristãos, somos temente a Deus, e o Davi, já tinha o nome dele, amor? Davi? Já, o Davi, então, já tinha o nome, ele está ali, ó, firme e forte, né? Esse Deus que a gente serve. Amém. 2 corações, né? Desvio trocado. Ó, 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra do Deus Altíssimo fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para nossas vidas, né? Eu vou pedir para o nosso irmão Vitor ele botar a foto 03, que uma semana antes do Davi nascer, eu tive um acidente no meu pé, né, no meu pé direito, com a pallet jack, ela saiu desgovernada e pegou meu pé. Eu pedi ao Senhor na hora, falei, Senhor, se tiver qualquer osso quebrado, qualquer coisa, restaura, Senhor, porque eu preciso estar bem, porque a minha esposa está aqui, a gente está aqui sozinho, ela vai fazer o parto, eu tenho que estar com ela. Eu orei ao Senhor com uma dor enorme, sabe? Uma dor enorme. Eu orei ao Senhor, entreguei para Ele, e graças a Deus, irmão, só me machuquei, né? O pé ficou assim, e depois eu vou te falar para vocês a bênção, que foi às vezes uma coisa ruim que vem na tua vida, você dá glória a Deus, você não quer, né, que venha, ninguém quer, né? É fácil você dar glória a Deus quando a coisa é boa, né? Mas quando é uma coisa ruim, e Deus está controlando tudo, Ele sabe o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode entrar, irmãos. Tem mais um irmão aí, cenário enorme. Então, o nascimento do Davi, eu vou passar aqui para minha esposa. Chegou o dia, né? O nascimento do Davi, já estava programado, com 40 semanas e um dia, né? Eu fui internada, né? E o parto foi induzido, né? Então, o Davi nasceu, né, depois de 7 horas de trabalho de parto.
E eu não cheguei a ver ele, né? Eles já levaram ele imediatamente para fazer exames, colocaram ele no oxigênio, porque poderia ser que ele não respirasse, né, depois que cortasse o cordão umbilical, mas aí eles checaram que ele estava respirando bem, então levaram ele nasceu num hospital em Westmead, e o hospital da criança era do lado. Então, imediatamente, eles levaram ele para o cuidado intensivo, né? Marcelo foi acompanhando, e eles foram fazer todos os exames para checar, né? Para confirmar o diagnóstico. Então, Marcelo acompanhou ele, a cardiologista conversou com ele depois dos exames e falou assim, realmente, que até então Marcelo dizia assim, não, eu creio que o senhor pode fazer um milagre. E realmente ele pode, né? Marcelo imaginava que Davi ia nascer com o coração normal, depois de tantas orações, e ele dizia, não, eu creio que ele pode nascer e não vai precisar da cirurgia. E quando a médica falou assim, não, a gente vai programar a cirurgia, ele vai ficar aqui na UTI até a data da cirurgia, nos próximos dias. Então, para ele foi um choque, porque mesmo sabendo o diagnóstico, ele acreditava no milagre, que ele nascesse curado, né? Mas o milagre não foi dessa vez, foi mais na frente, porque os planos do Senhor não é igual aos nossos, né? E ele ligou para mim, eu estava no outro hospital, né? E ele ligou, eu estava muito, muito arrasado. E falou assim, Sibeli, vai precisar fazer a cirurgia, que era o que eu já sabia, né? Mas ele acreditava no milagre que ele nascesse curado. E aí, ele estava muito, muito abalado, porque ele não era isso que ele esperava, né? Mesmo sabendo o real diagnóstico. E Davi ficou lá, na UTI, e ele foi lá para o quarto ficar comigo. Quando ele chegou lá, a enfermeira falou assim que ele não podia dormir lá, né? Que ele não podia ficar lá, não tinha lugar para ele, que o quarto era compartilhado, tinha outras mães com bebê. E como era um pouco distante de casa também, do dia cansativo, ele não queria voltar para casa. Então ele também estava machucado, né, doendo muito, toda hora colocando gelo. E ele disse assim, eu vou dormir no carro. Aí foi pro carro, com fome, com o pé doendo. E aí eu falei trocou o plantão, né, das enfermeiras, eu falei com a enfermeira da noite, e ela falou assim, cadê seu esposo? Eu disse, não, ele foi dormir no carro. Aí ela disse, não, eu vou falar com a gerente e você chame ele, a gente pega um sofá-cama para ele dormir aqui, né? E ele estava tão arrasado, né? Aí eu liguei para ele, eu falei que ele podia vir, né? Ele retornou para o quarto e naquela noite ele pôde dormir lá, né? No quarto. E Oi, irmãos, e tudo dá graça, porque a vontade de Deus é em Cristo Jesus, né? Às vezes na hora da bênção é fácil, mas tudo é possível ser glorificado, né, irmão? Isso tudo aconteceu, senão hoje vocês não estariam aqui presenciando esse testemunho, né? Se a gente vê como que Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? Só falar para vocês, quando eu fui para o hospital, quando eu estive machucado, a pessoa era um russo, eu trabalhava com um russo nessa empresa, eu trabalho na área de construção. Eu fui falar com o russo, né, que estava machucado, ele falou, não, pode deixar, a gente vai te dar o seguro e tal. Aí eu cheguei lá na hora da clínica para poder, fazer o tratamento do meu pé. O rapaz falou, você está onde? Estou na clínica. Ele falou, vai lá para fora, eu quero falar com você. Eu falei, opa. Aí foi lá para fora, ele falou, sabe o que é, Marcelo? É porque se eu acionar o meu seguro, vai ser muito caro para mim. No ano que vem eu vou ter que pagar o seguro muito caro. Aí eu falei com ele, rapaz, seguro é para usar, né? A gente não quer usar, mas se, por exemplo, você bateu com o carro, você tem que usar, né? No próximo ano vai aumentar, mas sabe o que é? Eu estava querendo que você fala que você se machucou na tua casa, na rua, e eu pago tudo para você. Eu falei, rapaz, não vou fazer isso. Eu vou falar o que aconteceu. Agora, se você vai pagar ou não, a gente resolve depois. Aí na clínica eu falei,
uma dor imensa, sabe? Aí a moça ainda, tipo, viu, falou que também queria me atender, mas ele não fez. Mas foi tudo para a honra e glória do Senhor, irmãos. Isso tudo, irmãos, quando você estiver na vontade de Deus, você estiver na verdade, Deus está com você. Porque eu profetizei, olha, eu vou voltar aqui nesse mesmo lugar e eu vou ser atendido. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu vou ser atendido. Irmãos, logo em seguida, depois que fez o tratamento, antes do Davi nascer, por isso que eu estou falando isso, tá? Antes da cirurgia do Davi, eu recebi a notícia que o governo, eu entrei pelo governo explicando a situação, que meu chefe queria que eu mentisse, eu entrei com todos os dados, o governo falou para mim assim, não pode deixar. Eles testaram, perguntaram várias vezes se eu estava falando a verdade ou não, eles entraram em contato de novo, 2, 3 vezes, mas eles me deram, irmãos, assim, Deus é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso que foi graças a esse projeto, essa coisa que aconteceu, né, comigo, que eu fiquei recebendo do governo durante 3 meses, naquela época que estava ainda com pandemia, essas coisas todas, né? O Senhor é muito bom, às vezes às vezes você acha que vem alguém para você, né? Mas na verdade é uma coisa que Deus está usando de uma forma, quando você dá glória a Deus, né, e você reconhece isso, Ele age na vida da gente. É muito gratificante, sabe? Então eu recebi aqui, até eu falei 4 meses, mas aqui está na anotação, foram 6 meses, sabe? Dá salva de palmas para o Senhor, meus amigos, glória a Deus. Nesse período também que você estava recebendo, era o período que Davi estava no hospital, né? Então foi o período que você ficou no hospital comigo, né? Acompanhando o tratamento do Davi, já que o meu inglês também era mais limitado, né? Então sempre precisava dele para conversar com os médicos. Então esse período que ele ficou assegurado, né, pelo governo, foi o período que a gente ficou no hospital, né, com Davi. E nada atrasou, irmãos. A conta, tipo aluguel, tudo foi pago na data, comida. Esse Deus aqui fornece pra gente. E Deus é muito bom, basta confiar nele, né? E quando vier alguma coisa ruim, sei que em tudo dá graça, que é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui eu vou passar para minha esposa falar da cirurgia, né, que foi feita, né, e depois primeira cirurgia. Sim. Depois de 6 dias, né, que o Davi nasceu, foi agendada a cirurgia, né? Foi feita a cirurgia nele e a gente ficou, nessa primeira cirurgia, foram 27 dias no hospital. Davi, quando ele nasceu, ele não podia se alimentar. Porque se ele comesse, a digestão ia fazer ele cansar. Como ele só tinha uma parte do coração, então eles só deixaram ele no soro, né? E depois da cirurgia, eles colocaram aquela sonda, né, nasal, e ele ficou se alimentando pela sonda, né? Como ele não teve contato, né, para mamar e com a mamadeira também, então ele não aprendeu a se alimentar, né, pela boca. Quando o médico fez a primeira cirurgia, ele tocou foi um nervo, não foi? Não, foi a corda vocal. Foi o nervo da corda vocal, que é perto do coração. Da corda vocal. Aí eu não me lembro o nome que ele falou aqui pra mim, que é o tipo essa que vai tanto no esôfago, tem uma válvula, ou você vai pro pulmão, ou você vai pro estômago. Então a dele não ficava fechada por 90 graus, reto. Como ele teve essa questão na cirurgia e tocou essa corda vocal, então ele não podia se alimentar pela boca, porque se ele tomasse o leite, não ia para o estômago, né? Não, ia para o pulmão, o leite. Então Sim. Ele precisou usar a sonda nesse período até, isso teria um tempo que em um mês, 2 meses, ia voltar sozinho a questão da corda vocal. Então a gente fazia os exames para checar e com 27 dias o Davi teve alta, né? Na primeira cirurgia ele ficou poucos dias na UTI, 1 semana, e o resto 3 semanas na enfermaria. E a gente foi para casa ele usando a sonda, né, de alimentação. Foi um processo bem difícil, que eu vou falar lá na frente. E ficamos em casa, né, 3 meses, Davi com a sonda, se alimentando pela sonda.
E a previsão da cirurgia seria mais ou menos nesses 3 meses, a segunda cirurgia, né? Então, estava marcado para outubro, a segunda cirurgia dele. E quando foi em agosto, o Davi começou a passar muito mal, né? Ele estava muito cansado. E como ele estava bem gordo, o coração estava exigindo mais esforço, né? Então ele começou a ficar muito cansado, vomitando, ficando roxo. E eu disse, Marcelo, ele não está bem. E assim, estava naquela pandemia, não podia sair de casa. Aí eu falei, entre em contato agora com a cardiologista dele. Vamos gravar um vídeo e vamos mandar. Quando o Marcelo mandou o e-mail, o telefone tocou. Era um médico plantonista, já era outro, né? E ele falou assim, olha, a médica do Davi ligou para mim agora, ela recebeu um e-mail e você traga ele agora para o hospital. Aí Marcelo disse, mas e a pandemia? Ele disse assim, é urgente, traga ele agora. Então a gente foi, né? Marcelo disse, orou, disse assim, bota coisa aí na bolsa há muito tempo, porque o Senhor está falando que a gente vai demorar no hospital, né? E a gente foi, né? Como ele fez o teste do Covid, o teste do Covid dele saiu, então ele saiu mais rápido, ele entrou com o Davi, né? Eles colocaram ele na UTI e tinha muitas restrições devido à pandemia, né? Só podia ficar um dos pais, então eles me fizeram o teste do Covid e mandaram eu ficar isolado lá na acomodação, né? Nessa noite, né, a gente ficou na acomodação, ele ficou na UTI, e quando foi por volta de 1h da manhã, o médico ligou. Aí disse assim, olha, ele está muito ruim, está muito mal, e a gente aqui, está todo mundo aqui em cima dele, tem mais de 10 médicos, já fizemos de tudo, e não está estabilizando, a pressão está alta, o batimento está descontrolado. Aí Marcelo disse, eu vou para aí agora, né? Eu vou aí agora. A acomodação era num próprio hospital, né? No mesmo andar, pertinho, e eu não podia sair do quarto, né? Então eu fui, Marcelo foi, né? E eu fiquei na acomodação, mas eu não consegui ficar lá. Eu saí, não podia sair. Fiquei na porta da UTI esperando notícia. E saiu uma enfermeira e disse, você está fazendo o que aqui? Você não pode estar aqui, você não tem um teste do Covid. Me botou lá na outra sala preso e disse assim, eu vou fazer outro teste do Covid de você para sair agora o resultado. E eu não sabia o que estava acontecendo lá, né, na UTI. Ela falou assim, eu disse, como é que está o meu bebê? Ela disse, eu não sei, eu não sou a enfermeira dele. Mas ela sabia e não queria me dizer, né. Aí ela disse, aguarde meia hora que vai sair o teste do Covid, né. Então eu fiquei lá nessa sala, Marcelo, fiquei orando, ajoelhei lá, era acho que 1h, 2h da manhã. E fiquei lá em oração e Marcelo ligou, né. Ligou para mim e disse assim, Sibeli, ele vai ter que fazer um procedimento agora. Ele vai fazer um procedimento, ora aí. Ele também não quis me dar detalhes do que era, mas o que estava acontecendo lá. O Senhor é perfeito, irmãos. O mesmo teste que eu fiz, ela fez o teste Covid. O meu, eu ok, na mesma hora. O dela deu problema. O Senhor estava o quê? Guardando ela, né? Porque a mulher, assim, para esse tipo de coisa, eu era mais fraco, né? Então, ele deixou eu entrar, eu entrei, estava falando com um plantonista. No momento que eu entrei na UTI, o plantonista falou assim comigo, olha, ele está ali, ele está ali. Quando eu entrei, eu vi umas 10 pessoas em volta dele, sabe? Eu comecei a chorar, Aí o Senhor tocou meu coração, falou, poxa, estou aqui agora. Comecei a orar, não tem, sozinho, comecei a orar para Deus, tipo, fortalecer, irmãos, é só oração. Orei. Quando eu acabei a oração, o médico chega. Parece um negócio de filme, né? Acabei a oração, o médico, ó, eu preciso que você vá lá para fora, eu vou explicar o que vai acontecer com o Davi. Eu fiquei meio assim, né, que ele pediu para ele sair, aí parecia um negócio, sabe, irmãos, assim, de plantão médico, sabe, todo mundo botando roupa, puxando máquina, eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá para fora e falou o seguinte para mim, olha, o teu filho está com batimentos 200, em torno de 200, 180, 200. A gente já deu muitas drogas para ele, não baixa,
eu estou com medo do coração dele parar. Então a gente vai ter que fazer uma coisa de emergência aqui, um procedimento de emergência. Não vai dar nem para ir para a sala mesmo de cirurgia, vai ter que ser aqui na UTI. Eu falei, mas o que você vai fazer, doutor? Ó, eu vou botar uma máquina nele, vou parar o coração dele e vou deixar essa máquina fazendo, e depois eu vou botar o coração dele de novo, alive, né? Vivo, né? Aí ele olhou para mim assim, e pensou que eu não estava entendendo, né? Eu falei, não estou entendendo tudo. Então tá bom. Aí ele me perguntou assim, tipo, você quer fazer algum pedido? Tipo assim, você quer fazer o último pedido? Assim, mais ou menos assim nessa ideia, né? Eu falei, eu quero sim. Eu olhei assim, aí estava ele, toda a equipe já da cirurgia estava na sala, e a assistente social também. Aí eu falei, eu quero. O que você quer? Eu falei, eu quero... doutor, eu acredito na ciência, mas eu confio num Deus Todo-Poderoso. Eu queria que a gente fizesse uma oração. É possível a gente fazer uma oração? Aí olhou um para a cara do outro, sim. Todo mundo lá dentro, lá deu a mão. A gente fez uma oração simples, botou na mão do Senhor Jesus. Eu falei, agora meu filho vai. Porque agora o Rei dos Reis está guiando. Eu tenho certeza que ele vai voltar bem, porque eu creio. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E ele foi, e depois de 20 minutos, mais ou menos, voltou. A equipe toda médica, o médico olhou para mim, assim, com um rosto assim, meio sem saber o que estava acontecendo. Eu perguntei para ele, doutor, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei, Marcelo. Eu falei, não sabe, me explica. Ele, olha, quando a equipe toda estava preparada para fazer a cirurgia dele, a gente olhou para o monitor, o anestesista ia dar o remédio para poder deixar ele dormindo, né, dormindo. Quando ele ia fazer isso, a gente olhou para o monitor, quando olhou para o monitor, tudo estava normal. Glória a Deus. Há muito tempo que passou, irmão, mas sempre quando eu lembro disso, eu fico emocionado, sabe? Que a gente tem um Deus vivo, que é um Deus que trabalha para aquele que ama Ele. Ele faz coisas poderosas na nossa vida, sabe? E o médico falou para mim que não sabia, que ele estava 17 anos ali, 18, sei lá, não lembro quantos anos que ele falou. Muito tempo. E ele falou assim para mim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei, doutor. Ele olhou assim para mim, achou que eu era arrogante, né? Eu falei, não, doutor. Milagre. Jesus fez um milagre. Milagre a gente não explica, a gente vive. Então hoje a gente aconteceu um milagre aqui. Aí os médicos olhou e falou assim para mim, só se foi isso, porque eu nunca vi isso na minha vida. E depois disso o Davi ficou conhecido como o menino de Jesus. No hospital, na Intensive Care, ele ficou conhecido como o menino de Jesus. Né? Eu vou pedir para o Vitor botar o vídeo 01, que foi um milagre que aconteceu. O meu tio, junto comigo, a gente fez uma música para o Davi. Vocês vão ver essa música, esse louvor. Na UTI eu cheguei e aflito fiquei ao ver instável o coração do meu Davi. E então eu chorei ao meu mestre clamei, Santo Espírito logo me acalmou. Meu coração se encheu de muita gratidão, presenciei imediata reação. Meu bebê melhorou, o coração estabilizou, pois o médico do médico operou. No hospital das pessoas puderam comprovar a bondade do meu eterno Rei. Um milagre ele operou, seu amor demonstrou, ao ouvir a oração de um pecador. Obrigado, Yahushua, obrigado, Jesus, pelo
do sangue derramado lá na cruz. Para sempre eu louvarei ao meu amado Pai, pois assim eu glorificarei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Obrigado, Jesus. Amém. Desligou? Queria botar o Salmo 127, 3. 127, versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Provérbios 19, 14. Casas e riqueza herda dos pais, mas a esposa virtuosa vem do Senhor. A minha esposa sempre do meu lado, sempre na batalha junto comigo. E é assim, só dessa parte que a gente pode, né? Também queria agradecer também a ela por isso, a Deus. E cirurgia marcada? Quer falar? Fala. Tá. Então a cirurgia do Davi, né? A gente voltou para casa. Voltou para casa. Cantava script não. A gente continuou no hospital, isso era em agosto, né? E a cirurgia do Davi foi marcada para o dia 15 de setembro de 2021. Né? Nessa cirurgia, né, que foi a batalha, né, que a gente foi, né? A gente estava orando a Bíblia e o Senhor comunicou com a gente, né, com a 2ª Crônicas 20:17, né? Vou botar aqui para vocês, né? A palavra do Deus Altíssimo fala em 2ª Crônicas 20:17. Nessa batalha, obrigado, então nota 10 ali na direção. Então, a 2ª Crônicas 20:17, a palavra do Deus Altíssimo fala: nessa batalha não tereis que pelejar, postais ficarei parados, pede a salvação do Senhor para convosco. E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei, amanhã lhes dá-me conta, porque o Senhor está conosco. Então, nessa palavra que veio para a gente, né, que essa palavra do Senhor que fala em 2ª Crônica 20, é uma palavra que fala, né, que o rei Josafá, nesse caso, ele estava vindo uma batalha muito grande, né, e ele não tinha condições para vencer essa batalha, né. E o Senhor falou o seguinte: ó, só vai só orando, só me agradecendo, que eu vou vencer essa batalha para ti, né? E essa batalha, ele vence, né? Essa batalha na Bíblia é descrita que foi uma batalha vitoriosa. Imagina hoje em dia, irmão, tipo Donald Trump, que é o maior exército que vai invadir algum local, né? E um outro, né? Que esse país, no caso na época, ele era grande, né? E ele assim, imagina se ele vai invadir, né? E o outro exército, ao invés de guerrear, fica louvando o Senhor, tipo de ficar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor fala que teve um espírito assim de discórdia no exército que estava invadido, e eles começaram a brigar. E assim foi dada a vitória. Então a gente entendeu isso também para a gente ficar orando, agradecendo o nome do Senhor para essa 2ª cirurgia, né? E a cirurgia foi... Quanto tempo que demorou? Né? Foi 7 horas. A gente ficamos assim, né? A gente estava no hospital, né? A gente ficou louvando o Senhor, lendo a Bíblia, né? E a gente viu o agir de Deus, né? Quer falar uma coisa?
Então, assim, a gente já viu o agir de Deus, a gente vê essa cirurgia aconteceu, né? Então, chamaram a gente, a gente estava com, tipo, era um aparelhinho, né? Que ele tocava, tipo esses aparelhinhos que tem de restaurante, né? Que quando chama. E o aparelhinho tocou, e a gente foi lá, viu, e Davi, o médico não odiava, né? Que estava, né, o cirurgião neozelandês. Quando a gente chegou dentro da UTI, né? Ele é meio gordinho, né? Eu perguntei para ele, como é que foi a cirurgia? Ele fez assim, eu peguei ele, levantei, obrigado, meu irmão. Eu sei que a gente fica assim, né? Sempre esperando, né? Tipo o retorno. E essa cirurgia aconteceu, né? E nessa segunda cirurgia do Davi, né? A gente ficou em jejum, a gente ficou um dia, 24 horas, né? De jejum. E a gente veio, não foi nessa, não, foi na primeira. Na primeira cirurgia, a gente veio para casa, né? Esperar em casa, porque eu já estava há uma semana no hospital, né? Depois do parto, ainda não tinha vindo em casa. E a gente ficou um dia todo de jejum, 24 horas. E a gente estava sentindo uma paz tão grande, como ia ser uma cirurgia longa, eu disse, Marcelo, vamos para casa? Vamos esperar em casa? E a gente, quando chegou em casa, apagou, dormiu. Uma paz sobrenatural, que eu nunca vi na vida. O filho está passando por uma cirurgia e você está dormindo. A gente apagou, simplesmente. E só o Senhor mesmo que faz isso, né? A gente estava muito cheio do Espírito Santo. E quando a gente acordou, já estava quase terminando. Eu disse, meu Deus, vamos agora para o hospital. E quando a gente estava indo, Marcelo colocou um louvor no carro, que é de Gabriela Rocha, que se chama Lugar Secreto, né? E quando a gente estava ouvindo, eu ouvi um coração batendo naquele louvor. Coração muito forte assim, muito vigor. Aí eu disse, está ouvindo? Aí ele disse, não. Aí eu disse, um coração batendo. Ele disse, mas eu não estou ouvindo. Eu disse, não está ouvindo não. Ele disse, não, e eu ouvindo, né? Isso foi mais uma experiência, né, que eu tive com o Senhor, né? E eu disse que não é essa música. Aí eu olhei, decorei, disse, depois eu vou ouvir essa música para ver se realmente tem esse coração batendo aí, né? E aí, quando a gente acabou a música, o hospital ligou. O hospital ligou e Marcelo disse, eu não vou atender. A gente está há 20 minutos, então vamos chegar lá, eu falo com o médico, eu não quero atender agora. Então, quando a gente chegou lá, né, que foi esse momento que Marcelo perguntou ao médico, e aí, doutor, do corredor, né, ele estava lá na frente, né, na UTI. Aí Marcelo fez assim, aí ele deu sinal de positivo, né, Marcelo saiu correndo pela UTI, levantou o médico, as enfermeiras começaram a chorar, que estava ao redor, né. Aí ele falou, não, deu tudo certo na cirurgia, vocês podem ver ele. E quando a gente entrou na UTI, né, até essa foto que estava no início, que ele está com o peito aberto, né, depois da cirurgia, né, o médico falou assim que ele ia ficar 3 dias com o peito aberto, porque se tivesse alguma intervenção, já estava aberto o peito. E a gente entrou na UTI, só tinha um esparadrapo assim na frente, e quando eu me aproximei, aquele coração que eu estava ouvindo no carro batendo, foi o mesmo som que eu estava ouvindo e vendo, porque como estava aberto, a gente via o coração batendo muito forte. E quando eu olhei, eu disse, Marcelo, o coração que eu ouvi batendo no carro era o coração do Davi. Então, foi um sinal do Senhor, quando acabou a cirurgia, para nos falar que estava tudo bem, que o coração estava batendo com todo o vigor, né? Então, foi também uma experiência muito forte essa, né? E... Amém, Ana. Mulheres têm muito mais, são muito mais detalhistas, né? Essa é a foto que eu falei, né? Ele aqui com o peito aberto. Vocês veem bem, né? Foi nesse momento que, quando eu entrei, que eu vi o sangue e o coração pulsando, e o barulho do coração que eu ouvi no carro foi o mesmo barulho que a gente ouviu quando viu Davi pela primeira vez depois da cirurgia. E é só uma tape, tá? Você vê ali o coração tipo movimentando, né? Então só com o Senhor mesmo, para a gente aguentar, né? Ver um negócio desse e ficar tranquilo, só com o Senhor Deus, né?
Então, irmãos, aí teve essa segunda cirurgia, né, como a gente falou. Teve essa cirurgia, né, que ele fez, o lance do coração foi todo ok nessa segunda cirurgia do Davi. Mas a cirurgia lá que ele fez, ele esticou o nervo do diafragma do Davi, né? Então o diafragma, quando você vai, inspira, né, sobe e depois desce, né? Como ele mexeu nesse nervo, desregulou. Um subia e o outro descia. Um subia e estava desincronizado. Aí ele veio falar comigo, depois, né, da recuperação, ele veio falar, mas eu já sabia, porque a equipe médica já tinha me falado. Ele pensava que eu não sabia, né? Aí falando que teve esse erro, né? Olhava o nome dele. Ele veio falar comigo todo assim, meio triste, né? Ele veio falar comigo, Marcelo, teve um erro, né, tal. Eu falei, eu já sei. Você já sabe, né? O pessoal me falou. Olha, você fez o seu melhor. Teve esse erro. Não esquenta a cabeça, cara. Tenho certeza que você vai fazer essa reparação. Vai fazer essa reparação e vai ficar tudo ok, né? Aí ele ficou assim, eu vi que ele chorou, sabe? Ele me deu um abraço, ele chorou. Ele falou assim, obrigado. Ele me deu um abraço. Aí depois o que acontece? Depois disso, né, esse neozelandês, ele fez a cirurgia, o Davi, mas essa cirurgia foi mais simples, né? Foi só para abrir só onde que estava, nas costas, né? Foi no pulmão, né? No pulmãozinho dele, nas costas, e fez a ruptura lá no caso do nervo, né? E graças a Deus ficou tudo direitinho, né? Então, assim, depois disso a gente começou a viver milagres na UTI, sabe, irmãos? Assim, né? Porque sempre quando a palavra do Senhor fala, né? João 14,13, tudo quando perdires em meu nome, e eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então a gente teve alguns milagres, né? Teve da Magdalene. A Madeleine, assim, tipo, a Sibeli estava lá, né? Essa Madeleine era uma criancinha que estava lá na recuperação, na intensive care, né? E ela estava entre a vida e a morte, né? E a Sibeli estava lá presente e a Sibeli orou, né? Tipo, veio uma porção de médicos, né? Quando ela estava lá, do lado eu não estava lá nesse momento, né? Eu estava, porque a gente descansava, ela ia na parte da manhã, eu ia na parte da noite, a gente revezava. Mas ela me ligou, ela falou, Marcelo, a criança aqui tem opção de médico. Eu falei, olha aí que eu vou orar aqui. A gente orou, e assim, uma intervenção divina, que quando elas foram lá para fazer as coisas, a Madeleine começou a ter os sinais vitais novamente, né? Então foi outra coisa que a gente presenciou, foi a Sibeli que presenciou, não presenciei esse. Teve um outro caso, que foi a Rasmika. Rasmika é uma menina que era de origem indiana, né? E o Davi estava no leito, ela veio para o leito do lado do Davi, sabe? Então a Rasmika veio, mas ela veio assim com um som de equipamento diferente do Davi. Eu não entendi aquilo, eu só orei por ela, mas assim, quando eu estava nas minhas orações, estava buscando muito ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração e falou, eu vou te usar para a Rasmika. Eu falei, Senhor, me dá a oportunidade que eu vou, eu sou soldado, se eu mandar eu vou. Aí teve um dia que a gente nunca fazia isso. Teve um dia que a Sibeli sempre via direto para o hospital, via direto para a intensive care. Mas teve um dia que a gente se encontrou do lado de fora do hospital. E nesse lado de fora, a mãe da Rasmika, ela me contou o que estava acontecendo, sabe? Ela me falou assim, Marcelo, minha filha veio para cá, e os médicos falaram que não tem solução para ela. Ela só vai me dar um prazo para viver só de 3 a 4 dias. Eu falei assim, fiquei assim, com aquilo, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Aí a gente ficamos orando por ela, para a Rasmika. Aí o Senhor deu essa oportunidade. Nesse dia que eu troquei com a Sibeli, eu fui lá para fora, que eu ia entregar alguma coisa para ela lá fora, e a mãe da Rasmika estava perto. E o pai também. Aí o Espírito Santo me tocou, falou, agora. Eu fui lá, fui falar com ela, né, com a mãe dela. Aí a gente veio, né, assim, comecei a falar com a mãe da Rasmika, eu falava, né, veio uma mensagem muito forte, que é Isaías 53, né, 4 e 5, né, que está no Antigo Testamento, né, que fala que o Senhor Jesus, ele levou todas as nossas feridas na cruz, né. Essa que veio no meu coração para me falar para ela. Eu falei para a mãe dela, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si.
nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, remoído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras foram sarados. Aí eu perguntei para ela, você acredita que o Senhor Jesus pode fazer um milagre com tua filha? Ele pode dar uma sobrevida para ela? Ela pode ser curada? Ela falou com bastante fé. Eu creio. Eu falei, eu não estou falando de religião para você, eu estou falando do Rei dos Reis, Senhor Jesus. Porque ela era é outra religião, acho que era hindu, ela sabe? Aí ela falou, não, eu creio. Eu falei, ó, se o Senhor fizer isso, você vai dar testemunho para ele. Vai, vou sim. Ela falou com bastante fé, sabe, irmão? Você é aquela pessoa que fala com bastante fé. O esposo ainda ficou meio assim do lado, né? Mas ela falou com bastante fé, irmão. E o sobrenatural aconteceu, né? Essa menina estava prevista para, né, o tempo dela, 1 semana no máximo, né? Passou 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ela sobreviveu. Vamos dar uma palma para o Senhor. Sim, não, porque essa daqui foi quando a gente foi embora, a gente ficou 4 meses lá, amor. Então, assim, quando a gente, quando a gente, nos últimos dias que a gente estava para sair do hospital, a gente vai botar a foto 04 aqui para vocês, a Rasmica, que tirou uma foto. Essa aqui é a Rasmica, né? A menina que foi. Os médicos deram 3 dias. Esse Deus que a gente serve, irmãos, a palavra final é dele. O médico pode falar 3 dias, mas ele que define quando você ora com fé. Vou falar uma coisa? Esse Deus que a gente serve, irmãos. Amém? Vocês estão ouvindo glória a Deus aí? Amém. Então a gente voltou para casa depois de presenciar, foram outras. A gente botou só esses 2 pontos para não ficar muito grande, né? E a gente voltou para casa, né? Então tem um vídeo 02 que a Cibele fez. Eu sabia que ia ser usado em algum momento, então vai ser usado agora. O vídeo 02. Aí, amor. Opa, aí. Como diz a palavra de Deus, Eclesiastes 3:1. A tudo na vida é um tempo determinado, é um propósito. E hoje estamos indo para casa, bebezinho. Vamos. Muito feliz aqui. Vambora. Vamos pra casa. Vai fumando Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou. Amém. E Davi continuou com o tubo de alimentação pelo nariz, né? Que lembra que nós aprendemos a colocar a sonda. A Sibeli vai falar um pouquinho disso. Nessa segunda cirurgia nós ficamos 3 meses no hospital, né? Que foi essa alta aí, que a gente mostrou o vídeo, foi depois de 3 meses, né? Da cirurgia.
Não foi fácil, né? A gente ficou direto lá, né, na acomodação. Eu não saí do hospital durante todo esse tempo. E nós viemos para casa, né? E quando eles falaram não, que vai ter alta, aí eu pensei, não, eu só quero ter alta quando Davi tirar a sonda, né? Eu não queria vir para casa com a sonda. Mas foi um processo bem demorado. Então eles fizeram um treinamento, né, me ensinando a colocar a sonda, caso Davi tirasse. Ele voltou para casa, eu aprendi a aplicar a injeção, eles me ensinaram também que Davi precisava tomar 2 injeções por dia, né? Então, eu que aplicava também. E eu acho que ele tomava, em média, uns 9 medicamentos por dia, né? Então, foi um processo bem difícil, né? Ele precisava se alimentar a cada 3 horas pela sonda, dia e noite. Então, a noite toda eu acordava a cada 3 horas, né? Tinha que esquentar o leite, colocar a sonda, não podia colocar o leite de uma vez só, tinha que esperar pelo menos de 30 a 40 minutos para ele não vomitar. Então, era uma noite que eu não dormia, né? Isso foi durante 1 ano e 3 meses, né? E ele começou a fazer um acompanhamento para retirar a sonda, né? Ele já poderia comer, né? Aquele negócio das cordas vocais já tinha resolvido, mas ele ficou com rejeição, né? Devido a tanto procedimento invasivo que ele passou na fase de intubação, ele não aceitava a mamadeira, ele jogava longe. Nada que botasse na boca dele, ele não aceitava, né? Então, ele ficou se alimentando pela sonda e começou um acompanhamento com o audiólogo, pediatra, né, para tirar a sonda. E ele não aceitava, ele já estava com 10 meses e ele não comia nada pela boca, né? E a gente foi na consulta e o médico disse assim, olha, e isso Davi já estava tirando, como ele já estava muito esperto, ele tirava muito a sonda, com frequência, né? A primeira vez que ele tirou a sonda de madrugada, a gente foi para a emergência do hospital e ele, na emergência, eles não sabiam colocar, não foi o hospital da criança, foi aqui em Côgara, né, São Jorge, e eles não conseguiam colocar essa sonda. E ligaram com uma pessoa para ensinar, as enfermeiras não sabiam. A gente sabia, a gente fez o treinamento, mas não tinha coragem, né? E ela foi tentar colocar e não estava dando certo, aí Marcelo explicou a ela, não, você tem que colocar água numa seringa para puxar o ferro de dentro. Aí ela conseguiu, né? Mas a gente ficou a madrugada toda no hospital. E depois desse dia eu falei assim, agora se ele tirar, eu que vou colocar essa sonda, né? Porque ele não tem previsão de se tirar essa sonda, assim, poder tirar, e a gente tem que conviver com isso, né? Então, se ele tirar novamente, eu vou colocar. E ele começou a tirar a sonda com muita frequência, né? Então, eu enrolava ele numa toalha, Marcelo segurava os braços dele e eu inseria a sonda, né? Isso foram várias as vezes que eu inseri a sonda, já estava profissional. Então, mas só que eu já estava ficando muito nervosa, muito ansiosa com isso. E quando foi um dia, uma madrugada, ele tirou a sonda e ele só tirava de madrugada, parece que ele adivinhava. Uma madrugada ele tirou a sonda e eu coloquei, só que eu inseri mais do que deveria, alguns centímetros a mais. E quando a gente colocava a sonda, a gente puxava o líquido, através da seringa, o líquido do estômago e fazia um teste. Tinha um papelzinho e colocava aquele líquido e a acidez, se o papel ficasse rosa, estava no estômago. E quando eu fui puxar o líquido da seringa, só saía sangue. Então eu me desesperei, eu disse, Marcelo, meu Deus, só está saindo sangue. Aí Marcelo, faz de novo. Quando eu puxei muito sangue, ele, vamos para o hospital agora, tira a sonda. Aí eu tirei, removi a sonda e a gente foi para o hospital, né? E a gente começou a orar lá, esperando ser atendido. Demorou muito ser atendido, umas 3 horas. E a gente começou a orar. Aí quando atendeu, aí expliquei o que foi que aconteceu. Aí disse, vamos fazer um raio-x. Aí fez um raio-x, eu disse, não, tá tudo normal, não tem problema nenhum, vamos inserir a sonda de novo. Então eles inseriram a sonda, né? Mas isso foi mais um milagre, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu com aquele sangue todo que estava saindo, né? Mais uma vez, o Senhor operou, que a gente não desconhece, né? O que foi, né? Mas aí, quando eu voltei na consulta com o pediatra, ele disse assim, olha, vamos retirar a sonda do nariz,
fazer um procedimento cirúrgico e botar direto no estômago. Porque como ele já está tirando o nariz, no estômago vai ficar aqui, ele não vai tirar, fica fechado e vai ser melhor, porque ele não vai tirar a sonda. Aí eu achei bom, eu disse, graças a Deus, porque eu já também estava tão nervosa que eu não tinha mais coragem de botar a sonda. Aí quando eu cheguei em casa, o Marcelo disse, não aceito não, fazer nenhum procedimento cirúrgico, porque ele não tem problema para fazer, para não comer, porque ele precisa é aprender. Aí eu descobri um instituto em São Paulo que é especializado em desmame de criança com sonda, entrei em contato e a gente fez uma consulta, né? Eu queria ouvir uma segunda opinião diferente daqui, do médico da Austrália. Foi uma consulta de 3 etapas, né? E o pessoal me falou no final, me deu um feedback e eles também recomendaram colocar essa sonda direto no estômago. Ela falou que a sonda do nariz estava sendo um desconforto, talvez estava prejudicando também ele se alimentar pela boca. E foi o mesmo que o médico daqui estava falando, né? Mas mesmo assim a gente não aceitou. Aí, quando eu voltei lá no pediatra, ele disse assim, e aí, vamos colocar a sonda? Você falou com o seu esposo, eu disse, falei, mas a gente não vai querer não. A gente não aceita botar essa sonda no estômago. A gente, assim, eu acho que essa sonda no nariz está atrapalhando ele e está sendo um desconforto, mas a gente não quer colocar a sonda no estômago. Aí ele disse assim, então vamos fazer um teste. A gente tira a sonda e você continua encorajando ele. Para ver se ele vai começar a comer. Se ele perder 7% do peso, 10% do peso, a gente vai ter que botar a sonda de novo. Eu disse, tá bom, eu aceito. Eu aceito tirar a sonda e eu vou fazer a minha parte. Aí ele disse, então tá bom, você vai ter que anotar tudo que ele come, quantos ml ele toma. Daqui a 2 dias eu vou ligar. Eu disse, tá bom. Aí quando cheguei em casa, tirei a sonda. E eu disse, agora ele vai ter que comer, de todo jeito. Aí o Marcelo ficava com a mamadeira. Mais de 1 hora, ele tomava 30 ml, 50. Aí depois de 2 dias o médico ligou. Disse, ele tomou quanto? Aí eu disse tudo. Da hora, tinha que anotar a hora, tudo que ele... Tudo. Não era muito, né? Mas... aí ele disse, pronto, na próxima semana você vai levar ele no hospital para pesar. Aí fui, levei, ele pesou, né? Tinha perdido 4% do peso. Aí eu disse, não, bora continuar sem a sonda. Ele está dentro do esperado ainda. E aí ele foi começando a comer melhor, né? Porque realmente a sonda era um desconforto. E ele começou a melhorar. E o médico ligou de novo, venha para pesar ele. Ele tinha perdido 7% do peso. E eu, meu Deus, com o coração na mão, se ele perder 10% vai voltar para cima. Aí encorajando ele, começou a comer. E da próxima vez que a gente foi para pesar, ele não tinha mais perdido. Ele não ganhou, mas também não perdeu peso. Então, foi mais uma vitória que a gente celebrou, né? E esse foi um processo com essa sonda de 1 ano e 3 meses, né? Então, depois de 1 ano e 3 meses que Davi pôde tirar a sonda e começou a se alimentar normalmente, né? Comer comida sólida, que antes ele só era a forma. Então, foi mais uma bênção, né? E assim, quando a gente falou para o médico que a gente não aceitava botar a sonda no estômago, Marcelo falou assim, Sibeli, vamos fazer oração e jejum. E a gente ficou jejuando e orando durante 3 meses. E foi depois desse processo que a sonda pôde ser retirada. Em nome de Jesus, para ser glorificado mais uma vez, né? Irmãos, um filme passa... Alô? Um filme passa na minha mente, sabe? Eu lembro lá, eu andando na redondeza lá, mostrando pelo gatinho, cacatuas, todos os animais que tinham lá, para ele beber. Eu falei, pô, ele vai beber hoje 100 ml, beber 30. No outro dia 25. E assim foi. Mas Deus é justo, Deus é fiel, irmão, amém, em nome de Jesus. Mandou uma vitória. Então Davi teve essa vida, a gente sabia que estava em casa, a gente sabia que depois dos 3 anos, o médico falou com a gente que ele já faria a 3ª cirurgia, né?
Quando virou um ano, aí a Sibeli já falou comigo, Marcelo, acho que esse ano, né? Ele vai fazer 4 anos, ele vai ter que fazer. Porque o Davi, como ele precisava fazer a cirurgia, o oxigênio dele estava muito baixo. O oxigênio normal da gente aqui é 100, 99, 100 de oxigênio que você tem na sua circulação, né? Mas o do Davi, o que acontecia? Ele ficava com 85, 82. E quando ele ia crescendo, né? Ele crescendo, ele andando, ele correndo, ele cansava muito. Então o Davi, tipo assim, eu ia com ele andava 20 metros e já, papai, eu quero colo, né? Eu pegava ele, porque eu via super cansado, sabe? Então a gente já sabia já que em qualquer momento ele podia ter a cirurgia. A gente explicou isso para a doutora e a doutora falou, não, a gente vai ver tudo direitinho. Aí a gente foi fazer uma consulta médica com a médica dele, com a cardiologista, e a cardiologista dele falou, olha, ele vai ter que fazer a cirurgia nos próximos meses. Eu vou marcar uma consulta com um cirurgião, né, e ele vai ver com você quando que a gente vai fazer a cirurgia. Isso já é esse ano, tá, irmão? Então a gente foi, né, acho que foi março que a gente foi lá, no abril? No começo do ano, acho que foi março, abril, não me lembro. Fevereiro. Então a gente foi em fevereiro lá, né, na consulta, e o médico falou, ó, Marcelo, tem que fazer a cirurgia, e eu tenho vaga aqui no caso para... Ele queria fazer, acho que primeiramente era em maio, né? Junho, sei lá. Em maio, só que eu pedi pelo aniversário de Davi, né? Aí eu pedi para fazer depois. Ele pediu para fazer depois, aí marcou, no caso, para junho, acho, né? Em junho, ele, uma semana antes, a gente marcou, mas uma semana antes ele ficou gripado, ele ficou doente, aí não pôde fazer, então foi reagendada para o dia 7 de julho desse ano, julho passado, né? Então, a gente sabia que essa cirurgia não seria tão traumática como as outras, né? Porque a segunda foi a mais traumática, a gente ficou 6 meses no hospital, 2 meses na intensive care, né? E essa a gente sabia que ia ser relativamente mais tranquila, mas sempre tem o risco da cirurgia, né? A gente começou a orar de novo, sempre naquela intercessão, fazendo, né, aquela segunda crônica, 20:17, fazendo jejum e oração e colocando o Senhor para fazer, porque é Ele que faz tudo, irmão, a gente não tem como fazer nada, né? O que a gente pode fazer é ir lá no médico e entregar Ele, né? Mas o Senhor que toma conta, né? Então, muitas pessoas já falaram com a gente, quando a gente estava orando, falaram, não, a cirurgia está tranquila, pode ter certeza que vai dar certo. Enfim, no dia 7 de julho, o Davi foi fazer a última cirurgia dele, né? Então ele foi fazer a última cirurgia dele, né? Essa cirurgia acho que foi 6 horas, 4 horas e meia. 4 horas e meia, quase 5 horas, né? Foi o tempo de cirurgia dele, né? E assim, foi tudo... Essa cirurgia foi diferente das outras, né? Porque a gente já estava, porque a Sibeli já estava ficando meio ansiosa, também já estava ficando um pouco assim, quando a gente estava na sala ali esperando, né? Que não tinha notícia, porque o médico falou que esse um determinado tempo já estava passando, né? A gente falou, vamos orar, né? Senhor, vamos orar. A gente estava lá fora, orando, a gente estava com um aparelhinho também, né? Esperando também uma sinalização, mas nada, a gente começou a orar. A Sibeli orou assim, eu lembro da oração dela, Senhor, faça alguém vir aqui falar alguma coisa dessa cirurgia, porque a gente está ansioso. Passou mais ou menos 5 minutos, veio uma senhora, eu não vi, mas é aquela senhora lá no hospital, sabe? A senhora veio e falou, o Davi já acabou a cirurgia, daqui a pouquinho vão chamar vocês para vocês entrarem, tá tudo bem, né? Falou isso, essa senhora, você sabia quem era, a gente não tinha visto ela, né? Você também não. Foi uma coisa de Deus, sabe? A gente também não procurou saber, né? Mas foi uma coisa de Deus que a mulher veio, já falou do Davi, já falou tudo. A gente ficou mais tranquilo, né? Como pais. A gente foi lá, viu. Mas só que essa cirurgia, o Davi tinha acabado de chegar. Então, o sangue que já fica já do lado também, o pessoal já estava, né? Que eles deixam o sangue, porque para transfusão, se precisava alguma coisa, ele não precisou. Então, o médico falou que foi sucesso total, sabe? A cirurgia. A Sibeli lembrou bem, porque tipo assim, na outra cirurgia do amiguinho dele, o amiguinho dele fez a cirurgia, mas ficou entubado, né? E só no outro dia que tirou a intubação. Do Davi não, o Davi já foi para lá, já tiraram entubado,
Eu falei, pô, daqui a pouco vai tirar isso aí e vai sair andando, né? Porque foi muito rápido, entendeu? Então, a gente ficou maravilhado, né? Até meus amigos do trabalho já presenciaram esse período que eu estava já nesse novo trabalho, né? E eles também me dando muita força. Eu lembro do Pedro, né? O Igor. Acho que o Pedrão não, né? Não estava nesse momento. Mas dos dois falou, não, vai dar tudo certo, Deus é contigo, tipo, encorajando, né? Isso também dou glória a Deus pelo trabalho que eu estou hoje, pelo pessoal que está aqui também. E assim, graças a Deus, tudo esperado, esse não teve surpresas. Para a honra e glória do Senhor, em 9 dias, a gente já estava saindo do hospital, né? Alguma coisa? Eu vou pedir para o Vitor botar a saída da gente no 03, saída do hospital. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Hoje, seu nome seja glorificado sempre, sempre, sempre. E quer falar alguma coisa? Não? E aqui tem um vídeo 4 com o fechamento, né? Do Davi, tem até uma surpresinha no final, ele fazendo um negócio, né? Que a gente arteiro, né? Vou deixar o vídeo do 04, fechamento. Isso aí é ele na barriga. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória.
pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Então é um momento assim de muita felicidade, né? Passa um filme na minha cabeça, desculpa que às vezes eu chorei aqui, porque a gente lembra do que a gente passou, a gente é ser humano. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a nossa igreja que orou muito pela gente, sabe? Aqui quando estava aqui o Espírito Santo aqui, tipo, me falando, agradeço as pessoas que oraram. Então eu agradeço a todos de coração, o pastor Nautilho, né, que é o nosso pastor, a irmã Luísa, né, a irmã Valquíria, que ficava na madrugada sempre orando pelo Davi, junto com o presbítero Carlos. Pô, a gente tem que honrar as pessoas que passaram com a gente, né, nossos irmãos, né, a gente tem que honrar. Então eu agradeço primeiro uma salva de palmas para todos. Aqui agora, a homenagem da irmã Eli, que ela queria fazer para o Davi, né? E... eu vou que ver janta aqui, né? Ei, irmã Eli? A irmã Eli queria fazer uma homenagem para o Davi. A gente falou, não, claro, fazer uma homenagem. Deixa ele aqui, né, amor? Fica com ele no colo. Deixa ele aí. Pode tirar isso aqui. Desejo à igreja paz do Senhor. Hoje é um motivo de muita alegria, tanto no céu como aqui na terra, né? Hoje eu estou aqui me representando ao Davi. Esse lindo, abençoado de Deus. Nosso menino de Jesus. Oração de Davi. Ok. Oração de Davi. Davi. Não do rei Davi. Eu te peço que tenhas misericórdia de mim neste momento e me concedas saúde que preciso. Conforta-me, meu Deus, e fortalece meu coração. Obrigado. Porque sempre ouves as minhas orações e sei que me responderás conforme a tua vontade. Em ti confio, hoje e para sempre, amado Pai. Salmo 41:3. Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Agora vou fazer outra pequena homenagem, agradecimento de Davi. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, venho diante de Ti com um coração humilde e grato para agradecer pelo milagre que operaste em minha vida. Que cada batida do meu coração seja um hino de agradecimento a Ti, ó Deus. Salmo 30, versículo 2. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. É para você, Davi. Te amo muito. Que Deus possa dar sabedoria. Que Deus possa dar sabedoria.
Legal.